salva de palmas ao coral Vozes do Mar. Aí, agora todo mundo, né? Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Parabéns ao coral. Tom de regente novo, né? Obrigado, Ronaldo, pela dedicação também. Ronaldo ensaiou e hoje está aqui junto com o coral na função de reger, porque o nosso regente Denilson está se recuperando de uma cirurgia. Em breve estará de volta também. Então, obrigado pelo esforço, pelo carinho e dedicação de cada um e cada uma de vocês. Que bom estarmos aqui. Bom dia! Todo mundo acordou cedo hoje? A chuva caindo, aquele friozinho que voltou, né? E a gente foi corajoso. Levantamos e estamos aqui para louvar e agradecer a Deus pela vida e para ouvir a palavra e celebrar na comunhão do sacramento da Santa Ceia do Senhor. Em Mateus 24, versículo 42, Jesus diz: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Estar sempre prontos, sempre alertas, vigilantes, significa ouvir, praticar, dedicar-se à palavra de Deus, deixar a palavra de Deus nos conduzir, nos orientar e viver sob a graça e a bênção de Deus. São nossas escolhas, como falamos no domingo passado, né? A escolha pelo caminho e pela bênção de Deus em nossas vidas. Que assim seja. Amém. Quem está de visita? Temos visitantes hoje aqui? Alguém está aí de visita? Tem ali uma visitante? Muito bem-vinda. Tem mais alguém que está de visita lá também, o casal? Mais alguém visitando a gente? Eu queria pedir a vocês que estão de visita para ficar de pé, por favor. Um pouquinho só, ficar de pé. E agora os membros, então, que estão perto, vão dar as boas-vindas a vocês. Sejam muito bem-vindos aqui entre nós, né? Então, cumprimentem aí nossos visitantes, vocês que estão por perto. E, em nome da comunidade, sejam muito bem recebidos e recebidas aqui entre nós. E nós ouvimos mais uma vez o coral Vozes do Mar com a canção Justo és, Senhor. Todas as
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Celebremos este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos nos achegar diante de Deus em oração, confessando nossas falhas, nossos pecados. Oremos. Santo e misericordioso Deus, reunidos aqui, invocamos a Tua presença e rogamos, Senhor, que na intenção de ouvir a Tua palavra e celebrar a comunhão da Santa Ceia, olhe para nós com misericórdia, absolva-nos de todo mal e de todo pecado, alivia-nos da culpa e faze-nos, Senhor, resgatar o desejo e a intenção sincera de seguir os Teus ensinamentos, de colocá-los em prática em nossa vida, nos afastando de todas as tentações e de todos os sentimentos pecaminosos. Guarda-nos, Senhor, na Tua luz, transforma-nos, tal qual o oleiro transforma o barro, transforma Tu, ó Deus, a nossa vida e afasta-nos de todo o pecado. Assim, cantando, clamamos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Assim diz Deus, conforme relata o profeta Malaquias: eu terei compaixão do meu povo, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Deus, compassivo, misericordioso, estende a mão, abre os braços a todas as pessoas que rogam pelo seu perdão e que sinceramente se arrependem de seus erros e retornam ao convívio da cristandade, ao convívio da bênção de Deus. Por isso, anuncio-vos o perdão da parte de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos reverenciar e louvar a presença de Deus entre nós, render honra e glória por sua misericórdia, quando juntos cantamos: ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Oremos. Ó Deus de misericórdia, rendemos-te glória, honra e louvor. Tua misericórdia nos abraça e nos chama a servir-te para uma vida pura e santificada diante de ti. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo nos fortaleça, que a tua palavra nos oriente e que o celebrar na comunhão do sacramento da Santa Ceia nos revigore na nossa fé. Assim rogamos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A comunidade queira sentar-se, eu quero convidar agora os jovens aqui do ensino confirmatório para vir cantar junto com o coral. Então agora vamos aqui na frente no altar, né? E aí o coral e os jovens vão cantar a oração pela família, né? Pedindo também, colocando nas mãos de Deus as nossas famílias,
deixando Deus nos orientar sobre nosso comportamento, também dentro dos nossos lares. Então vamos lá, os jovens aí acordaram cedo, né? Vamos cantar e louvar a Deus e trazer esse recado, essa oração bonita aqui para a nossa comunidade, a oração pela família.
Amém, muito bom, parabéns. Nossa violeira lá também, ó, junto com a pianista, levanta lá. Muito bem, muito obrigado, podem se sentar. Queremos agora acompanhar a leitura bíblica para o culto de hoje, para este domingo. Leitura conforme a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, os versículos 24 a 28. Podem acompanhar nas telas ou nas Bíblias. Hebreus capítulo 9, versículos 24 a 28. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma vez, só, e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Obrigado. Até aqui a palavra para a leitura bíblica. Cantemos Estou Pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, a ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me sentir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Convido a acompanharmos a leitura do Evangelho para a reflexão deste domingo. Evangelho conforme Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Evangelho conforme Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44, onde está escrito: Jesus dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes, exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Até aqui a palavra do Evangelho. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Querida comunidade, a pergunta que o Evangelho nos faz hoje é: o que tem mais valor para Deus? O texto do Evangelho traz dois assuntos interligados. Jesus dá um alerta, uma crítica severa, entre tantas vezes que ele critica a postura, a forma como os líderes religiosos estão agindo. Então ele faz uma crítica severa aos mestres da lei. Os mestres da lei são os fariseus. Dentre os fariseus, ali eram as pessoas encarregadas de cuidar do templo, de estudar a palavra, de ensinar ao povo a lei de Deus. Então os mestres da lei ali não são as leis como a gente conhece hoje na sociedade. São as leis de Deus. São aqueles que ensinam a palavra de Deus ao povo. Mas Jesus vem justamente para combater o mau uso que os mestres da lei fazem da palavra de Deus, usando-se disso para status e vantagens pessoais. Então Jesus começa atacando ali: cuidado com os mestres da lei, que querem os melhores lugares, que andam aí cheio de, todos se aparecendo no meio do povo, com capas compridas, e querem ser cumprimentados, querem ser destacados, exploram as viúvas, diz ali, porque muitas vezes ajudam na hora das divisões da herança a prejudicar as viúvas para vir mais dinheiro para eles, para o templo e assim por diante. Então Jesus faz sempre uma crítica muito severa a essa postura que as pessoas que deveriam levar a palavra de Deus com humildade, com servidão, fazem uso dessa função que eles têm para se engrandecer e tirar vantagens próprias para si. Bom, parece que a gente nem está falando daquele tempo, parece que a gente está falando de hoje em dia. Porque o que mais tem por aí são os falsos mestres que Jesus se refere em outras passagens, que são aqueles que deveriam ensinar a palavra, que têm a função de ensinar, mas se usam isso para status político, para pontes políticas e muitas vezes se usam para benefício próprio, vendendo, literalmente vendendo, aquilo que o povo quer ouvir, transformando a igreja numa mercadoria. Então, apanha aquelas pessoas que estão buscando, meio que desorientadas, algo que satisfaça o seu coração, e esses que às vezes têm até o dom da fala, têm uma lábia boa, se intitulam mestres da lei. Me lembro de uma situação que alguém uma vez chegou para mim e disse assim: a partir de hoje eu sou pastor. Assim, que bom, você estudou, você se preparou para isso? Não, eu sonhei essa noite que eu tinha que ser pastor e a partir de hoje eu sou pastor. E saiu ensinando aquilo que bem tinha na cabeça, mal conhecia a Bíblia, nunca tinha lido direito toda a Bíblia. Imagina ensinar algo, algum marceneiro alguém consegue ensinar marcenaria sem nunca ter pego num martelo, sem nunca saber as técnicas de cortar uma madeira, Alguém consegue ensinar a dirigir um carro sem nunca ter dirigido um carro? Então, de repente, alguém diz: eu vou ensinar a palavra de Deus, e mal conhece a palavra de Deus. Mas não era o caso da Bíblia ali, do relato bíblico. Ali realmente os mestres da lei conheciam a palavra de Deus. E aí faziam ainda pior do que isso. Eles conheciam e usavam do seu conhecimento para tirar vantagens e se sobressair ao povo. E com isso, então, enganavam, deturpavam a palavra de Deus. Isso nós vemos acontecer. A deturpação da palavra de Deus está tomando proporções inimagináveis no mundo e no nosso país, onde se usa a palavra de Deus para qualquer argumento, até para roubar muitas vezes. Então Jesus fala desse comportamento, primeiro atacando os mestres da lei, os sacerdotes. Depois ele também dá um puxão de orelha no povo.
Porque logo na sequência, ele está ali no templo e observa aquele momento em que as pessoas levam a oferta para o altar. Ele vê que muitas pessoas, colaboram muito com a igreja, dão um valor alto, expressivo na oferta. Mas ele também vê que chega uma mulher muito pobre, uma viúva pobre, diz ali. Essa viúva refere-se ali a situações, muitas vezes, até de pessoas que não tinham onde morar. Porque já falei para vocês em outras vezes, quando no Novo Testamento se refere a viúvas, a estrangeiros, estão se referindo às pessoas que perderam ou não têm nada. Perderam o que tinham ou não têm nada. No caso das viúvas, muitas vezes perderam o que tinham. Porque era meio injusta as leis lá, da forma como a população usava as leis. Porque as mulheres não tinham direito a cuidar dos seus próprios bens se o marido falecesse. Tinha que ter um filho homem para assumir os negócios, ou então o irmão do falecido assumir os negócios e cuidar da viúva. Então, quando os irmãos do falecido ou não faziam isso, ou quando os filhos não cuidavam da mãe, a viúva ficava desamparada. Era uma pessoa dessa que chegou ali na igreja e deu 2 moedinhas de pouco valor, diz o Evangelho. E Jesus chama os discípulos imediatamente e diz, olha aí, essa deu mais do que todo mundo. Mas como assim? Outros deram valores altos, expressivos, e aquelas 2 moedinhas que não valem quase nada, Jesus fala que aquilo ali vale mais do que todos os outros. Pois Jesus diz isso, porque Jesus não olha o valor, mas a intenção que está no seu coração. Isso é o mais importante para Deus. A forma como nós assumimos a responsabilidade da nossa fé. Tal qual os mestres da lei, que Jesus diz, cuidado, porque esses daí também não estão assumindo com responsabilidade a tarefa de ensinar, também muitas vezes vocês não assumem com responsabilidade o testemunho de fé, o compromisso da sua fé. Porque afinal, o que significa aquele ofertar, como hoje, o que significa tanto a nossa oferta para o culto, como a nossa contribuição lá na comunidade mensalmente, significa o nosso compromisso de fé. Então, muito mais importante do que a quantidade que a gente dá, é a intenção com a qual a gente faz isso. E aí existe algo que a gente precisa combater no nosso íntimo, no nosso pensamento e até no nosso subconsciente, muitas vezes. Porque às vezes nós aprendemos errado. É quando a gente fala assim, eu vou pagar a igreja. Risca do nosso vocabulário essa expressão, pagar a igreja. Porque isso já provoca uma intenção errada do nosso comportamento. Quando você paga por alguma coisa, você está pagando para ser servido. Se você vai pagar uma mensalidade no clube, você paga para ser servido das oportunidades, das coisas que o clube dispõe para você. Se você paga por uma mercadoria, vai no mercado, faz uma compra, você está pagando para escolher os produtos que você quer. Se você vai comprar uma roupa, você paga pela roupa que você escolheu. E assim por diante. Na igreja nós não pagamos. Na igreja nós temos um compromisso de fé. E a nossa oferta, a nossa contribuição é resposta a esse compromisso de fé. Eu creio, eu assumo a responsabilidade de ser comunidade, de ser igreja. Quando a gente quer ser membro, a gente é membro porque nós cremos e queremos fazer parte do nosso testemunho coletivo e, como igreja, assumir a responsabilidade de manter a palavra sendo pregada, anunciada e vivida na comunidade. Então, nesse compromisso de fé, a minha oferta, a minha contribuição é uma forma de colocar em gratidão a Deus aquilo que eu tenho, as coisas que Deus me dá, para servir a igreja. Então, eu sirvo a igreja. Então, quando eu vou lá fazer a minha contribuição, eu estou servindo a Deus na minha igreja. Estou servindo à comunidade. Quando eu faço a minha oferta, eu estou servindo a Deus com aquilo que eu posso ofertar. E Jesus enxerga isso naquela viúva.
Porque ele diz, ela deu mais do que todo mundo. Porque ela deu tudo o que tinha, ela deu a si como serviço a Deus. Não importa a quantidade em dinheiro, importa a intenção dela. Ela se doou por inteiro. Ela colocou a sua vida aos pés de Deus e testemunhou a sua confiança, a sua fé naquele momento. É isso que Jesus quer de nós, é isso que tem valor para Deus. A forma como nós entendemos, a forma como nós compreendemos o nosso compromisso de fé. Ofertar, contribuir, o valor que nós damos tem que ser de acordo com nossas posses, com nossos bens, mas também de acordo com o nosso coração. O que nós sentimos ao fazer isso? Então, se a gente faz isso como algo automático, como algo assim, eu vou lá porque eu quero isso, eu quero aquilo, a gente alimenta o surgimento desses falsos mestres que tem aí. Porque quando nós alimentamos no nosso coração o desejo de ser servido pela palavra de Deus, nós alimentamos aqueles que estão aí anunciando uma fé que serve a você. E aí eles se enchem de argumentos, de conhecimentos, deturpam a palavra de Deus para arrecadar clientes. Então, para muitas situações e para muitas seitas, ou como é que eu vou dizer, muitos meios religiosos que existem hoje em dia, o membro não é alguém que faz parte da igreja, não é aquele que tem o compromisso de viver o coletivo da fé. O membro, para muitos desses falsos mestres, é o cliente. Quanto mais cliente, mais lucro tem. Por isso que eu tenho muito orgulho da nossa igreja, porque não é assim que funciona na nossa igreja, né? Eu como então um mestre da lei, como um sacerdote, como um pastor, eu tenho o meu salário. Não importa quanto você vai contribuir para a igreja, não importa quanto a comunidade vai arrecadar, o meu salário é aquele, é fixo. Se a igreja arrecadar o dobro ou a metade, o meu salário é aquele. Diferente dessas situações onde esses falsos mestres têm clientes, e quanto mais clientes, mais eles ganham. Então, a intenção com que nós contribuímos, ela passa por esse nosso compromisso, a nossa fé. Como é que eu assumo a responsabilidade da minha fé para que aqui na igreja as lâmpadas estejam funcionando, para que aqui a palavra de Deus seja pregada com retidão, com clareza, não com intenção de se aproveitar da palavra de Deus? É a minha oferta de compromisso, é a minha entrega a Deus. E mais, como eu me coloco à disposição do servir na igreja e fora da igreja. Então isso também é muito importante. Quando a gente vem aqui conviver na igreja, é como a gente vai na academia. Né? Quem frequenta a academia aí? Levanta a mão. Eu tenho que aprender com vocês. Eu fui um tempo e me tornei sócio da academia e não voltei. Mas eu vou lá, eu vou chegar lá. Mas a gente vai na academia para exercitar os músculos, o corpo. E a gente exercita lá na academia para que a gente esteja forte no nosso dia a dia. Para que quando a gente vai lá trabalhar, a gente não fique fraco, não fique doente, né? Então, a gente vai na academia para exercitar o nosso corpo. Assim também é vir na igreja. A gente vem na igreja para exercitar o nosso testemunho de fé. Aqui a gente ouve a palavra, a gente aprende, a gente escuta de novo, a gente reescuta o que a gente já escutou. Né? Ao longo do ano, se vocês forem bons de memória, a gente basicamente vai repetindo algumas coisas. Chega o Natal, a gente repete a mesma coisa que a gente falou no Natal do ano passado. Não com as mesmas palavras, mas é a mesma história. Mas isso serve para não esquecermos da nossa fé. Afinal, você vai na academia e pelo que eu vi lá do tempo que eu participei, né? Hoje você faz um exercício, amanhã outro, e depois você volta lá e faz tudo de novo. Então você vai repetindo, exercitando. Assim na igreja, a gente vai repetindo, exercitando o nosso conhecimento da palavra de Deus e alimentando esse nosso testemunho de fé. Para que quando a gente vá
trabalhar, viver a nossa vida, viver o nosso lazer, viver em família, a gente esteja forte na nossa fé. E a gente sirva lá fora, ao mundo, com a nossa fé exercitada aqui dentro. Isso é mais importante para Deus. E a gente oferta, contribui, para que esse espaço aqui continue sendo forte no ensino e na vivência da fé. Então veja, ofertar passa pelo coração, pelo compromisso da nossa fé. Isso é o mais importante para Deus. Vamos guardar isso. E vamos fazer sempre com muito compromisso, com muita responsabilidade, o ser cristão, o ser membro numa comunidade. Vamos nos lembrar com muita sinceridade que ser membro na igreja, ser membro na comunidade, é um compromisso assumido de fé, é um testemunho público que a gente dá, é um compromisso dentro da família, né? Eu sei que a gente passa por situações, hoje nossos jovens estão aí, eu pego no pé, né? Às vezes sou até chato e enjoado com os pais e com os jovens, que tem que ser um compromisso sério, sincero, que não pode ser só agora, porque está no ensino confirmatório e depois some da igreja, né? Não pode ir lá batizar e voltar 10 anos depois para fazer o ensino confirmatório, porque isso leva para dentro de casa, para dentro da nossa família. Mas eu sei também que tem aquelas situações em que aquela mãe, aquele pai vai dizer assim, mas eu fui assíduo no ensino cristão, fui assíduo no levar para a igreja, mas depois que se tornou adulto, não quis mais saber de igreja. Não desista, porque esse seu testemunho, uma hora vai despertar no coração do seu filho aquela fé que ele viu você viver e exercitar. Porque o mundo é cheio de tentações. E às vezes, e numa cidade como a gente vive aqui, as tentações às vezes pegam mais alto, falam pesado, principalmente para a juventude, né? Quem já foi jovem sabe que chega naquela idade ali dos 18, que você é maior de idade, a gente se sente tão poderoso e tão livre que a gente acha que tudo a gente pode. Mas depois chega uma fase da vida de novo que a gente olha e fala assim, papai tinha razão, mamãe que estava certa, eu vou para a igreja. Então não desista do seu testemunho de fé. Não desista de semear a fé dentro do seu lar, dentro da sua família. Porque a intenção, o valor, é Deus que sabe o que está mais importante. O valor que nós damos ao convívio da fé em comunidade. Que Deus nos dê essa força, nos dê esse entendimento, nos dê essa sabedoria e essa perseverança. Que Ele assim nos abençoe. Amém? Vamos confessar a nossa fé como resposta à pregação da palavra na oração do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade queira sentar-se. Convido para cantarmos a canção Com Gratidão. Durante esta canção, então, nós queremos fazer as nossas ofertas de todo o culto. Na Igreja Luterana temos uma prática, eu já expliquei isso algumas vezes, eu gosto de sempre lembrar. Cada domingo tem um destino, esses destinos são definidos em conselhos, em concílios, com eleições de pessoas representantes que definem esse trabalho também a partir das ofertas. Então, a oferta do culto, ela tem destinos específicos para cada culto. O domingo de hoje, a oferta é destinada para os trabalhos com crianças e com culto infantil e missão criança em nível de ensino do Vale do Itajaí. Então, hoje vai para fora essa oferta, hoje ela não fica aqui.
ela vai para o sínodo e o sínodo investe esses valores arrecadados no domingo de hoje para a formação de lideranças para o culto infantil e para o programa Missão Criança, como também para a elaboração de materiais para o culto infantil e para o Missão Criança. Então, é uma oferta hoje que visa o trabalho com crianças na nossa igreja, aqui no âmbito do Sínodo Vale do Itajaí. Enquanto nós fazemos a nossa oferta, cantamos com gratidão. Com gratidão ao nosso Deus, dai glórias e louvor. O povo santo em terra e céus, exalte-o com fervor. Vinde, alegrai-vos e cantai ao nosso Criador. Os seus milagres exaltai, o seu paterno amor. Louvai a Deus que nos guiou em dor e provação. Desde nascermos nos guardou a sua proteção. Bondoso dá-nos seu perdão, absolve-nos do mal. Apaga nossa transgressão com graça paternal. Alegre e grato coração nos queira sempre dar. Tristeza, angústia e aflição lança ao profundo mar. Concede tua santa paz e bênção à nação. Pois quando, ó Pai, conosco estás, vivemos em união. E quando para o coração, aceita-nos, ó Deus, para eterna salvação, por Senhor do céu. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Queremos nos preparar para a comunhão da Santa Ceia do Senhor. O Senhor nosso Deus esteja com vocês pelo poder do seu Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, a Ti rendemos honra, glória e louvor, em gratidão por Tua bondade e fidelidade para conosco. Tu tens nos mostrado a salvação por intermédio de Jesus Cristo, e por isso te agradecemos, te louvamos, na esperança do Teu santo reino e na certeza do Teu imenso amor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos. Isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Amém. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice e, o tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Ó Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, que nos dá vida, que cria comunhão e nos torna um só corpo. Dá, Senhor, que partilhando deste pão e deste cálice, possamos viver a partir de Tua promessa em nossa vida diária e dar testemunho de Tua fidelidade. E assim, ó Deus, como sinal da comunhão que queremos ter contigo, e entre nós, irmãos e irmãs em Cristo,
nos unimos em oração como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este momento de comunhão é um momento para o qual Cristo nos chama. Venhamos, pois, celebrar com gratidão e fé. Todas as pessoas são chamadas e bem-vindas para este momento. A comunidade pode se assentar. Vamos ouvir o coral Vozes do Mar, que vai nos trazer algumas canções durante o momento da comunhão, e assim já podemos nos aproximar para partilhar, conforme o costume, em fila, recebendo aqui o cálice, a hóstia e retornando ao lugar. Se alguém tem necessidade, tem à disposição aqui o pão sem glúten também.
Convido a nos colocarmos em oração. Ó Deus, rendemos-te graças, porque vieste a nós nesta ceia que fortalece a nossa fé. Dá, Senhor, que esta comunhão nos ajude a crescer no amor e no compromisso de vivermos uma vida a exemplo de Cristo. Que anunciemos a Cristo em nossas palavras, ações e orações. Por teu amado Filho, nosso Salvador. Amém. Comunidade queira sentar-se. Queria mais uma vez agradecer a participação do coral Voz do Mar, que nos traz essas lindas canções, nos dá um clima tão bonito durante a ceia também, Sempre faz tanta diferença. Que bom que vocês estão aqui. Mas alguém me sussurrou que tem aniversariante do coral hoje. É o seu Godo, Está de aniversário. Levanta aí, Godo, pessoal saber, Quem é que é o Godo, está de aniversário, ninguém conhece ele, Então o coral vai cantar parabéns para você, em homenagem aí a esse dia. A gente pode cantar junto. Parabéns, muitas felicidades, tá? A gente se alegra em poder comemorar essa data também com você, Bem no dia de hoje então, 7 de setembro, o dia também de refletirmos sobre a independência do nosso país, que seja um dia de reflexão. Eu quero convidar vocês como cristãos e cristãs, luteranas, a refletir sobre esse dia. A olhar, a estudar a história do país, o que isso significa para nós, A não transformar isso num dia meramente político, como está virando, mas um dia de reflexão, como cidadãos desse país, qual é o nosso papel e o que significa a gente lembrar esse dia, o que significa a gente comemorar essa data. Então eu convido vocês a um domingo de reflexão, sobre a importância dessa data para nós como cidadãos e cidadãs brasileiras. E por fim, então, antes da nossa oração, queria lembrar aqui também, e com muito carinho, agradecer a toda a comunidade pelas orações pela Ademilde. A Ademilde está ali quietinha no cantinho, porque ela não ensaiou esse último mês, mas que alegria poder ver você cada vez melhor, Ademilde, Com esse sorriso no rosto, com a pele corada, É sinal que a saúde está voltando, Então, com muita alegria, a gente também agradece a Deus, que bom que a mão dos médicos, sua dedicação, sua perseverança, seu esforço, com as orações de todas as pessoas, ajudou você a atravessar esse momento, que ainda tem uma caminhada, um cuidado pela frente, mas que está dando sinais de boa recuperação cada vez mais. Então, que Deus acompanhe, que Deus abençoe também, tá? Nosso regente, que eu falei antes, também está em casa, em recuperação, mas passa bem. E em breve já está de volta com o coral também. O Ronaldo assumiu as funções aí então. Então eu queria convidar agora para a gente ficar de pé. E nós vamos cantar, Senhor, oramos agora. É uma oração essa música. Então vamos cantar orando, fazer dessas palavras a nossa oração. E depois a gente segue com a oração também em nome da comunidade. Cantemos e oremos. Por todos que fora
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, como é bom poder celebrar na Tua presença e com a Tua palavra, sentir a Tua bênção, sentir o impulso que nos dás para viver e testemunhar a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a viver com compromisso sincero e fiel os Teus ensinamentos. Fortalece-nos, Senhor, em nossas angústias e dores. Esteja com todas aquelas pessoas que clamam por misericórdia, por compaixão. Ensina-nos, ó Deus, os Teus caminhos para que também nós, como cristãos e cristãs, saibamos e possamos levar alívio, conforto e paz às pessoas e às situações ao nosso redor. Que a Tua igreja em todo o mundo seja instrumento de paz, não de ódio, seja propagação do amor, seja espaço de comunhão, de ensino, de responsabilidade com o bem do próximo, amando a Ti, ó Deus, sobretudo, e aos nossos semelhantes como a nós mesmos. Guarda-nos sob Tuas bênçãos e enche nosso coração de alegria por todas as dádivas que Tu nos dás. Que nós saibamos com gratidão reconhecer a Tua presença, a Tua bondade, o Teu amor entre nós. Assim nós rogamos e agradecemos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido ainda a tomar os seus lugares e antes da gente descer lá para tomar um cafezinho, vai ter um pós-lúdio aqui com os nossos instrumentistas e que a gente quer apreciar também. Não esqueçam os jovens de assinar a lista de presença ali, tá?
Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, muito obrigado ao coral, aos músicos. Lá embaixo um cafezinho. Um grande abraço a todos vocês, bom domingo, bom dia. Em mim